Então você quer ficar grandão? Tá bom, para isso você vai precisar de um porquinho da Índia que não seja muito idoso, uma faca bem afiada, uma corda fininha, uma seringa e um pilão, desses parecidos com o que a gente usa para esmagar o alho. Agora, bom, o primeiro passo é pegar essa corda e amarrar o saco do porquinho da Índia. Depois você pega a faca e faz um corte limpo acima dessa cordinha, arrancando completamente as partes íntimas do animal. Bom, o restante da receita eu acho que já tá bem óbvio. Você vai separar as bolas do saco, vai colocar no pilão e agora é só ir triturando as bolas e ir adicionando um pouco de água até elas virarem uma papinha, como se fosse um mingau. Eu gosto de chamar essa papinha de mingau de bola. E agora que o seu mingauzinho tá pronto, você vai colocar o mingau na seringa e fazer uma injeção subcutânea na sua perna, esporrando essa vitamina de ovo pra dentro do seu músculo. Ah, você acha que eu tô de sacanagem? E se eu te disser que eu não inventei nada disso? E que na verdade um dos primeiros estudos sobre testosterona foi feito exatamente dessa forma. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma cópia do artigo original do ano de 1889, nada menos do que 136 anos atrás, que mostrou como funcionou esse experimento com o mingau de bola de porquinho da Índia, que foi basicamente a primeira tentativa de injeção exógena de testosterona. Ou, em uma linguagem mais vulgar, a primeira aplicação de bomba da história. Então, bom, na primeira parte desse vídeo, você vai conhecer a história dos esteroides anabolizantes, começando pela descoberta da testosterona até o uso dos esteroides nos esportes e no fisiculturismo. E depois a gente vai conversar um pouco sobre como funciona o ganho de performance e massa muscular com o uso da testo segundo a ciência, por que ela é tão utilizada e quais os principais riscos desse uso. E se esse assunto te interessa, eu te convido a se inscrever aqui no Sobrecarga para acompanhar os próximos vídeos. A gente está sempre falando sobre musculação, força e hipertrofia com base em ciência. Se você pesquisar agora sobre a origem e a história da testosterona, provavelmente encontrará a data de 1935. Que marca a primeira vez em que um cientista conseguiu sintetizar testosterona em laboratório. Até o ano de 1905, o termo hormônio nem existia ainda, e a função dos hormônios no nosso corpo ainda ia demorar muito para ser entendida pelos cientistas. Só que mesmo antes de se conhecer o conceito de hormônio, os cientistas já tinham noção de que existia algo como uma energia vital masculina, associada aos testículos. Essa energia vital era vista por alguns filósofos e cientistas como uma fonte da juventude, desde os tempos de Hipócrates, lá pelo século IV a.C. E lá pelo século XIX, essa crença era tão forte que no ano de 1889, o Dr. Brown Sequard iniciou uma série de estudos envolvendo a injeção de sêmen de animais no corpo de outros animais já idosos, para ver se existia algum ganho de rejuvenescimento ou de força. Eu fui atrás do artigo original que ele publicou em 1889 e de outras publicações em revistas médicas da época. Nesses artigos, o doutor chegava a dizer que o sonho dele era que existisse uma forma de injetar direto na corrente sanguínea o sêmen, como se fosse de fato uma forma de voltar a ser jovem. Só que nos experimentos que ele fez nos animais, ele não conseguiu chegar a uma forma segura de injetar o sêmen direto na corrente sanguínea. Ah, já me conta aqui nos comentários se você ia curtir tomar testosterona assim direto da fonte. Bom, então ele acabou adaptando esses experimentos e chegou ao ponto de fazer aquela receitinha que eu falei no início do vídeo. E bom, depois de fazer esse teste com os animais, ele se sentiu seguro para testar esse experimento novo nele mesmo. E aí a primeira coisa que ele fez foi pegar testículos de cachorros. Depois ele triturou, misturou com água e injetou direto debaixo da pele dele. Ou seja, ele fez uma injeção subcutânea de testículos de cachorros. Depois ele resolveu inovar e fez a mesma coisa, só que com testículos de porquinhos da Índia. Esse doutor, na época, já tinha mais de 70 anos de idade, o que no século XIX já era uma velhice bem avançada. E a coisa mais surpreendente dessa história é que mesmo com esse experimento totalmente absurdo e insalubre, ele viu ganhos gigantescos de força física, saúde e disposição. Os principais pontos que ele citou foram os seguintes. Primeiro, que antes das injeções, ele já não conseguia mais ficar em pé por muito tempo, e sempre tinha que sentar depois de uns 15 minutos em pé. Depois de injetar o mingau de ovo, ele passou a conseguir ficar trabalhando em pé por várias horas seguidas. Segundo, que ele sentiu uma melhora absurda na qualidade da cagada dele. Segundo ele voltou a ter aquela força para empurrar a merda para fora que ele não tinha há muitas décadas. Em terceiro lugar, a mijada ficou muito mais potente. Ele conta que depois das injeções, o jato ficou tão forte que ele começou a mijar até na parede. E além disso, ele disse que teve uma melhora também na força física e até na capacidade intelectual. A partir desses resultados, a ideia do Dr. Brown Sequard acabou se espalhando pelo mundo todo, e essa terapia usando o fluido testicular dos animais ficou bem popular. Mas agora, se você está olhando pro saco do seu cachorro e querendo injetar as bolinhas dele na sua perna, eu vou ter que te parar por aí. Se você entende pelo menos um pouquinho de fisiologia, deve ter ficado bem desconfiado desses resultados que o Dr. Brown Sequard apresentou.
Ao longo das décadas e com o avanço dos estudos na área da fisiologia hormonal, foi ficando cada vez mais claro que esses benefícios que foram reportados por ele tiveram muito mais a ver com o efeito placebo do que com os efeitos da testosterona que ele aplicou. Isso porque a gente já sabe que o testículo, apesar de produzir testosterona, não fica estocando testosterona de forma indefinida. Essa testosterona é usada pelo organismo e não fica lá 100% guardada dentro do seu saco. Teve inclusive um estudo de 2002 que resolveu analisar os dados do Dr. Brown Sequard e mediu a testosterona que havia nesse mingau de testículo de cachorro, seguindo a mesma receita que o Dr. Brown inventou. E bom, o resultado foi que em cada injeção ele teria uma dose de 112 nanogramas de testo. Para você ter uma ideia do que isso significa, essa dose é tão baixa, mas tão baixa, que para chegar a uma dose de reposição, você teria que fazer cerca de 53 mil injeções diárias. Outro problema é que a testo deveria ser diluída em alguma substância gordurosa, e não direto na água como ele fez, já que a testo é lipossolúvel. Agora, bom, independente desses problemas, dá para dizer que esses experimentos foram de extrema importância para incentivar os estudos com hormônios e principalmente com a testosterona no resto do mundo. Para esse vídeo não ficar gigantesco, eu coloquei isso tudo num documento completinho e bem detalhado, mas para resumir essa historinha em um minuto, em 1935, a testo foi sintetizada pela primeira vez, marcando o início de uma revolução científica. Na década de 50, os soviéticos já tomavam testosterona igual suco e dominavam a maioria dos esportes. E foi aí que um médico americano chamado John Ziegler desenvolveu o Dianabol, que foi basicamente uma resposta americana ao uso desenfreado de testosterona pelos soviéticos. E bom, chegando na década de 80, a gente já tinha esteroides como o Decadurabolan, que se tornaram muito comuns entre os fisiculturistas, impulsionando até mesmo ícones como Arnold Schwarzenegger, mas também gerando controvérsias que levaram à proibição dessas substâncias na maioria dos esportes. Agora, bom, fechando essa parte histórica, eu quero falar um pouco sobre os efeitos da testosterona no corpo. Bom, eu já tô com o Caio aqui e agora a gente vai entrar na parte técnica dos hormônios e da testosterona. Então, Matheus, basicamente eu pensei que a gente poderia primeiramente começar a entender de fato o que é um hormônio, né? Tentando resumir, de fato, sendo muito simplista, o hormônio ele é um mensageiro químico, ou seja, ele é produzido pelo teu sistema endócrino para desempenhar alguma função específica. Ele vai se conectar a um receptor, a um tecido, a célula ali, e vai dar um comando para essa célula. E quando a gente pensa no sistema endócrino por inteiro, a gente tem que entender que esse tal do eixo que eles falam é basicamente o hipotálamo, o órgão central do teu sistema endócrino. O hipotálamo vai produzir um hormônio chamado GNRH, que vai dar um comando para outro órgão do teu sistema endócrino, que é a hipófise. A hipófise ela vai produzir outros dois hormônios, LH e FSH. Pra gente, só importa aqui o LH, né? Que a gente está prestando na testosterona para efeitos anabólicos ali, né? O LH ele vai viajar, vai entrar na corrente sanguínea, vai chegar lá no teu testículo, que é a fábrica de testosterona da gente, para poder produzir esse hormônio. Só que assim, Matheus, uma questão interessante, que é relevante a galera entender, é que até para tomar bomba você tem que ter genética. Você imagina, como eu expliquei, o hormônio é um mensageiro químico, ou seja, ele vai viajar na tua corrente sanguínea até chegar à célula para desempenhar a função específica. Só que para ele conectar nessa célula, ele precisa ter um receptor. E esse receptor é específico para aquele hormônio. Vai ter gente que vai ter mais resposta do que outros, né? Outra questão interessante que eu acho relevante que a galera entenda é se você tá lá tomando bomba, ou seja, você está ingerindo muita testosterona exógena, de fora. A tua produção endógena ela vai naturalmente diminuir, porque o teu órgão central lá, o hipotálamo, o órgão mãe, ele vai entender que ele não precisa mais produzir o GNRH, que por consequência a hipófise não vai produzir mais o LH ou FSH, e o teu testículo não vai mais produzir de forma interna, natural, a tua testosterona, né? Então, por isso que acontece um efeito colateral muito comum, que a galera pode ter de curiosidade aí, que é a atrofia testicular, diminuição do teu testículo. Só que, para quem já tem a bola pequena, você toma testosterona, ela aumenta? Pelo contrário, né? Acho que vai diminuir mais ainda. Tem muitos fisiculturistas aí, você pode observar, que passam por vários tratamentos para poder ter filho, né? Recentemente eu acho que até acompanhei nas redes sociais aí o Júlio Balestrini, né? Pelo visto não conseguiu. Uma questão interessante, eu vou te falar, por exemplo, você vai pensar qual é o esteroide anabolizante mais comum aí, a Durateston, né? Só por curiosidade, pra galera entender, uma ampola de Durateston tem mais ou menos 250 mg de texto, mais ou menos não, é a quantidade que tem, né? Em média, né, o corpo produz de 5 a 7 mg por dia. Aí você pensa, você vê muito comum a galera falando, toma uma ampola por semana. Se você pega um indivíduo normal, que toma uma ampola a cada 3 semanas, como da bula, ele já duplicou a produção de testosterona. Aí você imagina, o seu corpo ele funciona em constante homeostase, né? O seu organismo ele constantemente quer manter o equilíbrio. Você pega um indivíduo natural e toma uma Durateston, como tá na bula, você duplica. É claro que ele vai ter uma inibição de eixo ali. E tem estudos que mostram isso, né? Só pra galera ver essa questão de natural versus hormonizado, né? A gente ouve muito falar assim, o hormônio é a cereja do bolo, você já treina bem, você já come bem, aí você toma um hormônio. De fato, isso não deixa de ser um pouco verdade, mas não é bem assim, né? Não existe maneira segura de você tomar esteroide anabolizante, você vai só controlar os danos. Então, se você vai tomar alguma coisa que vai te fazer mal, então, treina e come bem, né? Mas esse estudo aqui separou os voluntários em 4 grupos. Pessoas que tomaram a texto e não fizeram exercício, pessoas que tomaram a texto e fizeram exercício físico, e outros 2 grupos que foram placebos, né? Só treinaram e o placebo sem treino, né? E o mais curioso é isso aqui, o grupo que tomou testosterona e não fez exercício ganhou, em média, 3,2 kg de massa magra, quanto o grupo que tomou placebo e fez exercício ganhou 1,8 kg de massa magra. Ganhou, mas tudo. Só por curiosidade, esse grupo tomou 600 mg de testosterona por semana. Lembra que uma Durateston tem 250 mg?
Seguindo aqui, Matheus, tem outro estudo interessante também, muito clássico até do mesmo pesquisador, que viu a relação dose e resposta da quantidade de testosterona, né? Separou em vários grupos, né? Teve grupo que tomou 25 mg por semana, 50, 125, 300 e 600 mg por semana. E viram que quanto mais aumentava a dose, maior era o ganho de massa muscular. O grupo que tomou 25 mg, ele não teve aumento significativo, mas o grupo que já tomou 50 mg, teve um pequeno aumento ali de 1 a 2 kg de massa magra. E quanto mais você toma, melhor seria o efeito anabólico, né? 600 mg por semana, que foi a mesma dose do estudo anterior, foi de 7 a 8 kg de massa magra. Isso é muito interessante, que esse estudo também avaliou que a supressão do eixo, como eu expliquei lá em cima, hipotálamo e hipófise, ela também foi maior de acordo com a dose. Ou seja, os colaterais eles tendem a aumentar de acordo com a dose, assim como os ganhos. E já que a gente está falando de efeitos colaterais, né, tem alguns estudos interessantes, como esse que está aparecendo aí no vídeo, que ele avaliou os efeitos que os esteroides anabolizantes teve dano ao teu sistema cardiovascular, efeitos hepáticos. Eu acho muito interessante esse estudo aqui. Ele avaliou só os efeitos psicopatológicos que os esteroides anabolizantes eram capazes de causar, né? Transtornos de humor, comportamento agressivo, dependência, transtornos psicóticos. Enfim, tem a tal da dismorfia muscular, né? Que é muito comum. Quanto maior o cara fica, menor ele acha que tá. E assim, o cara, ele olha o Chris Bumstead, ele olha um Ramondino da vida, e ele acha que se ele tomar testosterona, tomar altas doses de hormônio, é só assim que ele vai chegar no melhor físico possível que ele poderia ter, né? E isso quando o treino dele ainda não tá 100%, a dieta ainda tá ruim, o sono dele tá péssimo. E aí fica a mensagem aqui do vídeo, antes de você pensar em injetar alguma coisa no seu corpo para ter o máximo possível de resultado, cara, dá uma olhada na sua dieta, dá uma olhada no seu treino. Se você acha que seu treino, sua dieta ainda podem melhorar, por que você vai escolher a solução que seria mais lesiva a longo prazo para sua saúde, quando você pode ajustar alguma coisa no seu treino, na sua dieta, no seu sono, para ter um resultado melhor, né? É muito melhor você treinar certinho e se alimentar bem e ter saúde, né? Esse é o principal. Não, e eu tenho certeza que o cara que tá pensando em tomar bomba, ainda o treino dele não tá 100%, tinha muita coisa que poderia melhorar. Inclusive, a gente preparou um e-book aqui do Sobrecarga com alguns fundamentos de treino que, independente de você ser iniciante ou já mais avançado na academia, com certeza vai te ajudar muito a chegar no físico que você quer e sem precisar usar hormônio, né? E, Matheusão, assim, esse e-book ele ficou tão foda, né? Que a gente, além de escrever um manual com as principais diretrizes básicas pra galera fazer um treino de fato efetivo, ele já vai acompanhar junto de bônus uma periodização de treinamento de 12 semanas. Agora me dá uma força e se inscreve aqui no Sobrecarga e deixa um gostei nesse vídeo. Eu tô só começando aqui no YouTube e assim você pode me ajudar demais. Ah, e me diz nos comentários o que você achou desse vídeo. Então forte abraço e até a próxima.